Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta trazendo mais informações. Já basta o Senado cheio de votações para definir o futuro dos R$400 do Auxílio Brasil. Terça-feira, dia 30, teremos a definição da Comissão Constitucional, a CCJ, que vai definir se vai aprovar ou não essas mudanças que aconteceram a pedido da própria oposição a respeito do Auxílio Brasil. Então, próxima terça-feira, dia 30, teremos essa definição. Muita gente na expectativa, esperando o que é que vai acontecer. A CCJ, nessa comissão, pediu aí um prazo, foi feito um pedido de vista de cerca de 5 dias, então terça-feira teremos tudo isso para ser definido. Em meio a tudo isso, teremos, se for aprovada na terça-feira, teremos mais 2 votações, provavelmente dias 1 e 2 de dezembro, para decidir o futuro da PEC dos precatórios, que vai pagar os R$400 do Auxílio Brasil de forma permanente. O Senado está cheio? Tá. Agora aparecendo mais. Como assim, Alex? Aparecendo mais. E a gente fica analisando, sabe o quê? É que parece até que as pessoas não estão passando por uma situação delicada, por uma situação difícil. O que a gente observa é que o Brasil, nesse momento, está passando por um momento delicado, um momento difícil, onde temos 15 milhões de pessoas que estão simplesmente desempregadas. 25 milhões de pessoas estão desempregadas. São 15 milhões, a verdade, 15 milhões. 20 milhões de pessoas estão passando fome, enfrentando a pobreza. Olha os números, 15 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas passando fome, 25 milhões de pessoas que deixaram de receber auxílio emergencial, em mais um tiro no pé. Já basta janeiro, fevereiro e março desse ano que ficou sem dar auxílio, o governo deu uma bobeira, voltou em maio e agora em outubro parou o auxílio de novo. E agora, mais uma vez, uma quarta onda sobre essa pandemia que está assolando o mundo e diz, pelo menos alguns analistas, que essa é 10 vezes pior. E a gente fica observando, o Brasil já era para ter fechado as fronteiras. Dá para fechar as fronteiras? Dá. A gente tem que aprender com o erro dos outros. Quando estávamos no ano passado aqui no Brasil, as coisas acontecendo na China, aquela pandemia rolando, e aqui no Brasil o pessoal dançando, brincando carnaval, naquele momento já era para ter sido fechado as fronteiras. E agora já estamos acompanhando. Na Inglaterra já apareceu casos, na Alemanha também mais novos casos, na África já 6 países estão apresentando vários casos dessa nova variante e o governo ainda está pensando se fecha ou não. E a gente fica pensando, por que essa lentidão, essa demora? Não basta o que a gente já perdeu, mais de 600 mil pessoas que partiram de uma forma que nem suas famílias tiveram a chance de dar um adeus? Essa nova variante chamada Omicron, dizem que é 10 vezes pior. E que essa vacina, ninguém sabe ainda se vai resolver essa questão sobre essa variante. É uma coisa que a gente precisa aguardar os cientistas definirem isso. Mas a grande questão é, você acha que devemos ter carnaval no próximo ano, com esses números que estão aparecendo agora, essa nova variante? Será que, de fato, os governos estão acertando, que estão tirando a obrigatoriedade do uso de máscaras? São Paulo, a partir do dia 11 de dezembro, não vai ser obrigado a usar máscaras em locais ao ar livre. Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, inclusive, está se preparando para o carnaval. Será que está certo isso? Qual é a sua opinião, hein? O melhor, deveria dar mais um prazo? Mais 5 meses, 6 meses pela frente? Será que essa pressa pode complicar a situação no Brasil? São várias perguntas que a gente fica observando e esperando. Será que a gente vai ter que sofrer de novo para aprender? Olha, de repente alguém pode estar pensando, você está sendo negativista, você está achando que o Brasil deve ter outro lockdown. Não, temos mentes pensantes, pessoas que entendem disso e devem dar a sua opinião, se de fato o governo deve ou não agir rápido para evitar mais mortes no país. É lamentável o que a gente está enfrentando.
presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive, falou, você vai acompanhar o que ele disse, porque alguém perguntou sobre um novo lockdown, e ele falou, falei isso em vídeos anteriores, muita gente estava questionando, eu vou fazer questão de trazer para você o que foi que o presidente Jair Messias Bolsonaro falou, tá? É importante a gente acompanhar também a opinião desses que estão aí. A situação que o Brasil, que o mundo inteiro está enfrentando, é delicada a situação que estamos enfrentando nesse momento, tá, gente? Olha, as coisas vão acontecendo e a gente fica só acompanhando. O projeto de resolução que regulamenta o orçamento secreto, por exemplo, será votado na segunda-feira. Ô Alex, que história é essa de orçamento secreto? O projeto pretende ampliar a transparência da sistemática da apresentação, aprovação e execução das emendas do relator gerais chamadas RP9, que é um mecanismo central do orçamento secreto. E aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele adiou para a próxima segunda-feira essa votação, a votação do projeto de resolução que regulamenta o orçamento secreto. Inicialmente, a votação estava prevista para acontecer na última sexta-feira, dia 26 de novembro. O adiamento da sessão já figurava no radar desde a última quinta-feira, mas foi adiado para a segunda. A decisão de votar a proposta havia incomodado parlamentares e levou aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a reavaliar o prazo. Com isso, a sessão para decidir sobre o projeto de resolução agora passa para as 14 horas no Senado, às 14 horas e no Senado às 18, ou seja, na Câmara Federal será às 14 e no Senado às 16 horas, próxima segunda-feira. Por trás de tudo isso, vocês lembram daquelas emendas secretas, enfim, tem muita coisa aí em jogo. São apoios, são parcerias que o governo planeja, o governo se prepara, enfim. É uma coisa que a gente tem que observar isso, né? Observar muito bem com frequência, porque estamos numa situação delicada, uma situação difícil, muita gente não tem o que comer, muita gente está enfrentando uma situação complicadíssima, que apesar de tudo isso, o que é que a gente vê hoje as pessoas não têm uma previsão de quando é que vai voltar a receber esse auxílio emergencial. Eu recebo várias perguntas dizendo, Alex, o futuro dos R$400 vai depender do Senado. O Senado é que vai decidir. E tem um montão de coisa para ser votada. E não pode dar prioridade não, a essa votação, porque está em jogo aí 17 milhões de pessoas que poderão receber os R$400 ou não. Será que vai ter outro? Corre o risco de ter outro pedido de vista, por exemplo, na terça-feira, já que aconteceu na semana passada? Pedido de vista é quando você chega no dia para definir a situação e aí a lei permite que alguns parlamentares possam pedir um prazo maior. E aí eles podem pedir 1 dia, 2 dias, foi pedido o prazo limite, 5 dias. Terça-feira, dia 30 de novembro, teremos a votação para definir se essas mudanças do texto realmente, de fato, serão aprovadas. Se a comissão aprovar, então segue a votação. Os dias estão previstos para 1 e 2 de dezembro. Repito, o governo já vem batendo na tecla. Muita gente quer saber, os R$400 de fato vai sair em dezembro ou não? Tudo vai depender dessa PEC. O governo só fala agora no plano A. O plano A é aprove a PEC dos precatórios e por trás de tudo isso vai ter a garantia de receber os R$400 de forma permanente e aí vai ter um pulo de 14 milhões de brasileiros, passará para 17 milhões no mês de dezembro. E durante o próximo ano vai ser acrescentado mais pessoas, mais beneficiários ao longo do ano eleitoral. O Supremo permitiu isso, antes não podia aumentar, trabalhar com programas sociais, mas dessa vez, devido à pandemia, muita gente está aí numa situação de sofrimento, de pobreza, foi permitido. Então, por 9 votos a 1, o Supremo permitiu e o governo vai trabalhar sim no próximo ano para aumentar o número de beneficiários. Isso vai ser bom para as famílias que irão entrar, as novas famílias, os novos beneficiários, e principalmente vai ser bom também para a própria reeleição do presidente Bolsonaro, porque quanto mais pessoas serem beneficiadas, eles contam como, entre aspas, um apoio, né? Apoio para poder continuar na sua reeleição. Então, é aquela coisa, é bom para o povo, bom para o governo, vai ser bom para todo mundo. Mas se a PEC não passar, aí complica, aí vai ser um verdadeiro tiro no pé e o governo nem imagina que poderá entrar em cena esse famoso plano B. Plano B que estava um pouco esquecido e agora novamente volta. O plano B é o que é, Alex?
é prorrogação. Prorrogação por um período. Se a PEC for aprovada, muitos parlamentares da própria base de apoio do presidente Bolsonaro já estão cobrando, presidente. Se a PEC for aprovada, esse plano B tem que aparecer. O plano B é prorrogar para pelo menos os 25 milhões de brasileiros que estão de fora de tudo, que deixaram de receber o auxílio emergencial. Quem estava no Bolsa Família está recebendo pouquinho, mas está recebendo agora o Auxílio Brasil. E se a PEC passar, vão passar a receber no mínimo R$400, de forma permanente. Então, qual é a ideia desses parlamentares? É fazer com que o presidente entenda que a PEC, se for aprovada, não esqueça dos 25 milhões de brasileiros que deixaram de receber o auxílio emergencial, por isso eles querem dar um tipo de presente, um Natal digno, ou seja, prorrogação durante o mês de dezembro. Será muito bom porque aí ninguém sabe o valor, você vai repetir aqueles valores de 375, de 250, de 150. Há alguns otimistas parlamentares que dizem que se a PEC passar, o governo vai ficar tão feliz que poderá o presidente sancionar, prorrogar o auxílio emergencial, nem que seja para pagar um mês aos 25 milhões de brasileiros. E muita gente torce por isso, espera essa decisão. Então, é aguardar e esperar o que é que vai acontecer. Olha, quantos benefícios minha família pode receber? Quais são esses valores, Alex? Muita gente fica questionando sobre isso. Eu sempre digo que são 3 benefícios básicos que podem ser pagos de forma conjunta para as famílias. Tem uns critérios para cada um e como vai funcionar os pagamentos. Por exemplo, o benefício primeira infância, esse é o benefício que vai pagar o valor maior. Será R$ 130. Esse vai ser o maior valor. Benefício primeira infância vai pagar por criança de 0 a 3 anos incompletos, R$ 130. Se você tiver 2 filhos, o dobro, R$ 260. Se você tiver 3 filhos, R$ 390. O benefício primeira infância é o maior. Seguido disso, vem o benefício composição familiar, que vai ser pago por indivíduo, pago por pessoa, e aí vai pagar até R$ 65 para famílias com ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos. Eu lembro que a família apenas receberá esse benefício para as pessoas com idade entre 18 e 21 anos incompletos, se estiverem matriculadas na educação básica, que engloba a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e também a educação profissional técnica de nível médio. Para as gestantes serão pagas 9 parcelas, para os demais o pagamento acaba quando o beneficiário atingir a idade limite, tá? Bem, existe também o benefício de superação da extrema pobreza, que esse é um dos benefícios que é para tentar dar dignidade. O valor do benefício é calculado caso a caso, família a família. Nesse caso, a família recebe o valor necessário para superar a linha de extrema pobreza, que está fixada em R$ 100 mensais por pessoa. O valor mínimo pago a cada membro da família é de R$ 25. Não há limite de beneficiários por família e famílias unipessoais em situação de extrema pobreza também podem receber. Aí, no caso da família receber a primeira infância e composição familiar, os valores somados à renda familiar no cálculo do superação da extrema pobreza, tá? E aí é que vem toda essa situação. Para ter direito a esses benefícios, as famílias precisam atender aos seguintes critérios. São os critérios gerais da elegibilidade do Auxílio Brasil. Não é só porque faz parte do Bolsa Família, que agora foi migrado, vai ter direito. Preste atenção, tem que ter a renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior à linha de extrema pobreza, ter renda familiar mensal por pessoa superior à linha de extrema pobreza igual ou inferior à linha de pobreza, desde que haja na família gestantes, crianças, adolescentes ou jovens de até 21 anos incompletos. As famílias em situação de extrema pobreza, eu lembro que são aquelas que possuem uma renda mensal por pessoa de até R$ 100. E aí, em situação de pobreza, a renda familiar mensal por pessoa entre R$ 100 e R$1 e R$ 200. Há um novo projeto que vai alterar isso. Para quê? Para abocanhar, para facilitar mais famílias no novo programa Auxílio Brasil. Esse valor, que era de extrema pobreza de R$ 89, aumentou para R$ 100. Só que agora pode chegar a R$ 105. Estamos aguardando a definição que vai acontecer através das votações. E o de pobreza, que era de R$ 178, aumentou para R$ 200. E agora pode chegar a R$ 210, mas vai depender dessas votações, segundo o deputado federal, que é o relator
o Marcelo Aro. Então, tem muita coisa que a gente tem que acompanhar essa semana. Todo dia vai ter uma novidade e é bom ficar ligado sobre isso, tá bom? Muito bem. Olha, por fim, eu faço questão de lembrar sobre o início do pagamento do gás. Todo dia eu estou recebendo pergunta: Alex, e o gás? O governo vai pagar agora em dezembro ou só em janeiro? Gente, preste atenção. O governo tem 60 dias para iniciar os pagamentos. 60 dias é o quê? Dezembro e janeiro, ou seja, pela lei o governo pode pagar em janeiro. Só que estamos no ano pré-eleitoral. E quando se trata de ano pré-eleitoral, o governo tem a máquina na mão, o presidente tem a máquina na mão, pode fazer tudo desde que a lei permita. Então, nesse caso, se você fosse o presidente Bolsonaro, se você fosse candidato à reeleição, se você já pode pagar esse gás agora em dezembro, você esperar um mês depois, lá para janeiro? Essa é a pergunta. Então, vários comentaristas, analistas dizem que o governo está pedindo celeridade para que pague agora, em dezembro, a partir do dia 10, o gás dos brasileiros. É uma parte burocrática, né? E aí vai depender muito da celeridade dos técnicos para tentar acelerar isso e começar a pagar agora dia 10. Lembro, os pagamentos o governo pode pagar só em janeiro. Só em janeiro. Mas se ele quiser antecipar para pagar em dezembro, a lei permite. Vai depender dessa coisa, essa papelada burocrática aí que o próprio governo tem interesse em pagar quanto antes melhor. Porque vai ser fim de ano, um ano eleitoral, aliás, um ano pré-eleitoral, Natal, muita gente não tem gás, não tem dinheiro e seria uma ajuda boa. Isso, lógico, vai refletir na própria reeleição do presidente Bolsonaro. Ele, pagando gás em dezembro, vai ajudar as pessoas mais humildes, cerca de 19 milhões de pessoas terão direito, o pessoal do BPC, que são os idosos deficientes, as mulheres vítimas de violência doméstica, o pessoal do Cade Único, o pessoal do Auxílio Brasil, enfim, cerca de 19 milhões estarão recebendo a metade do valor médio. Um gás de cozinha hoje custa quanto aí na sua região, no seu estado? Comenta aqui. O gás médio hoje está em torno de R$ 102. Então, se a metade, 50%, fica em torno de R$ 51. Então, paga um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não. Tá? Aguardar. É outra definição que a gente, infelizmente, não pode acelerar, é esperar essa definição. Pelo menos o governo tem interesse em pagar em dezembro. Mas aí, a lei diz que que o governo tem 60 dias para pagar. Vamos aguardar essa definição. Eu torço que saia agora, em dezembro, que a PEC passe, que pague os R$ 400 de forma permanente, que pague já a metade do gás. Olha como vai ser bom se sair isso tudo em dezembro. R$ 400, diferença do que faltou em novembro, o governo deve pagar também esse retroativo. Aquelas pessoas que não tiveram reajuste de 17,84%, o que faltou deve sair em dezembro também, se o Ministério da Cidadania detectar que houve uma falha, um erro, porque há erro também, e sempre acontece isso. Eu sempre falo aqui, quando o governo tem esses erros, a diferença sempre vem de forma retroativa, ou seja, eles complementam no próximo mês. Né? Então pode acontecer isso também. Gente que era para ter recebido um reajuste de 17,84% nesse pagamento de novembro não saiu. E o que eu recebo de gente reclamando: Alex, não saiu meu reajuste e o valor diminuiu. E aí? Pronto. E aí agora é com o Ministério da Cidadania. Se for confirmado uma falha, um erro, aí eles vão ver a diferença que faltou e paga também no mês de dezembro, tá? A coisa mais importante nesse momento é a gente estar ligado no Senado. O Senado é que vai definir tudo. Os R$ 400, esses complementos de pobreza, extrema pobreza, essas novas votações. É muita coisa para pouco tempo. O governo teve muito tempo, mas a pior, eu sempre repito, a pior definição, a pior decisão do governo foi ter parado a prorrogação. Se o governo tivesse continuado com o auxílio emergencial agora em novembro e dezembro, estava todo mundo recebendo e estava esperando a definição do governo sem nenhum problema. A questão é, cortou o auxílio emergencial, aí tem aí um montão de gente na pobreza agora, o governo está nessa correria e corre o risco dessa PEC ainda não ser aprovada. Repito, 81 senadores estarão votando na próxima semana. O governo precisa de 49 votos, por isso que está negociando tudo. Se for para mudar texto, muda como mudou agora, fez 6 mudanças, por isso que essa decisão está no CCJ, e eles vão decidir se aprova ou não essas mudanças. Se aprovar, aí vai depender dessas novas batalhas, novas votações. 49 votos, o governo precisa dos 81 senadores, tá bom? Ótimo sábado, bom final de semana, pessoal. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.